Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É com esse verso, o verso para decorar, que começamos a revisão do estudo da lição dessa semana. Olá, querido irmão, bom dia, feliz sábado para você. Como é que foi sua semana? Foi boa? Nós estamos aqui hoje mais uma vez para revisar o que estudamos na lição da Escola Sabatina nessa semana, uma lição nova, por sinal. Terminamos no trimestre passado a lição do livro de Daniel. Estamos começando o estudo de uma lição nova nesse trimestre, a lição que vamos estudar sobre as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, como você quiser chamar. E nunca tivemos um verso para decorar tão fácil para decorar, porque às vezes a gente tem um verso para decorar, mas não leva a sério que é para decorar de verdade. O verso para decorar dessa semana está no Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lição dessa semana é primordial e imprescindível para nós entendermos qualquer outro tipo de assunto relacionado à Bíblia. Se nós queremos entender a Bíblia, temos que entender como que ela funciona, como ela foi escrita. É sobre isso que vamos estudar durante todo esse trimestre. Nessa semana nós estudamos que a palavra de Deus é a palavra viva, é uma palavra viva, eficaz, capaz de transformar a vida de pessoas. O dinamismo da Bíblia é o diferencial, que é o capaz de transformar a vida das pessoas, diferente de qualquer outro livro. Os outros livros podem ser bons, ter bons conteúdos, mas não são capazes de transformar vidas, como transformou a sua vida, como transformou a minha vida. E desde o Antigo Testamento, lá no Pentateuco, com Moisés, quando escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso este nome Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos Moisés aconselhando o povo a transmitir a tal da tradição oral. A tradição oral ensinava que os pais deveriam ensinar para os filhos em todos os momentos possíveis através da oralidade, ou seja, falando com seus filhos através da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Então seus filhos, quando estavam acordando ou antes de deitar pelo caminho, não é isso que diz a Bíblia? Em todos os lugares eles deveriam estar aprendendo com seus pais sobre a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus pode transformar, por que não falar dela o tempo inteiro? Então essa tradição oral, ela é falada desde o Pentateuco, que é a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros, como já falamos até aqui. Mas tem um detalhe sobre essa tradição oral, sobre a palavra, o poder que a palavra tem, que lá em João, capítulo 1, a partir do verso 1, você vai perceber a Bíblia dizendo assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Afinal de contas, por que a Bíblia fala que Jesus é o Verbo? Tá aí, a primeira pergunta para a nossa discussão neste sábado vai ser essa. Lembra que nós fizemos semana passada? Nós demos um tempinho, 30 segundos, para você discutir com a sua família algumas perguntas que eu vou lançar. E aqui não vai ser diferente, nós vamos fazer da mesma forma nessa semana. Primeira pergunta: por que a Bíblia fala que Jesus é o Verbo? Que verbo é esse? Por que ele é o Verbo? Vamos lá? 30 segundos contando a partir de agora. Vai lá. Pergunta é: por que a Bíblia fala que Jesus é o Verbo? Vai discutindo aí com a sua família. Ok, 30 segundos já passaram e a explicação é simples. Jesus é o Verbo porque ele era a palavra que falava as coisas lá no Gênesis e as coisas passavam a acontecer. Ele é o Verbo, ele é a palavra. Quando ele falava, tudo acontecia. Ele mesmo, Jesus. E aí a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele mesmo da criação, esteve aqui na humanidade e morreu em nosso lugar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Outra parte importante da lição é quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. É interessante você perceber que a Bíblia foi escrita por pessoas simples e comuns como você e eu. Alguns eram agricultores, alguns dos que escreveram a Bíblia inspirados por Deus, lembre-se disso. Homens santos inspirados por Deus, vamos falar sobre isso nas próximas lições. Homens santos inspirados por Deus, falaram da parte de Deus, não deles mesmos, não por vontade humana, mas
Eles escreveram e muitos deles eram pessoas comuns, como você e eu, alguns agricultores, outros pastores de gado, outros eram grandes homens conhecidos e famosos, outros eram mais simples e comum. Mas o certo é que eram pessoas, pecadores como você e eu, escreveram, mas foram inspirados por Deus. E o interessante é que tem uma parte dessa semana da lição que fala que 30% do que há na Bíblia é profecia, são escritos proféticos. E dentro da profecia você sabe muito bem que existe aquela profecia que é uma profecia condicional, que é uma profecia que depende de alguns acontecimentos para que ela de fato aconteça, e outras profecias que não são condicionais, que vão acontecer independente de qualquer coisa. Eu queria fazer uma pergunta, até uma pergunta curiosa para você, vamos ver se você sabe a resposta. Qual foi, você vai ter 30 segundos para responder com a sua família, qual foi a primeira profecia na Bíblia? Não vale consultar no Google. Qual foi a primeira profecia da Bíblia? Vamos lá, 30 segundos. Nem adianta me olhar, 30 segundos, qual foi a primeira profecia da Bíblia? Ok, muito bem, tempo encerrado. Se você não sabe a resposta, eu vou te dar a resposta agora. Gênesis capítulo 3, verso 15. A profecia diz assim: a serpente ferirá o calcanhar da descendência da mulher, e a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Quando foi que isso se cumpriu? Quando essa primeira profecia da Bíblia se cumpriu? Quando Jesus morre na cruz. De fato, uma ferida que a serpente consegue contra a descendência da mulher foi uma ferida que doeu, mas não foi mortal. O que isso significa, pastor? Afinal de contas, significa que quando Jesus morre na cruz, foi uma ferida que não foi mortal, porque Jesus ressuscita depois de 3 dias, você já conhece bem essa história? Então essa ferida não foi mortal, doeu, mas não foi mortal. Mas o que Jesus faz com Satanás quando ele morre na cruz é esmagar a cabeça da serpente. Ele destrói todo o poder do pecado, que o inimigo, que Satanás tinha conseguido colocar aqui sobre a humanidade. Jesus consegue destruir tudo isso quando ele morre na cruz do Calvário. Então fica aí uma curiosidade para você sobre profecia. A Bíblia também fala da parte histórica, porque temos os livros, o Pentateuco, como eu já citei aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os livros proféticos, os profetas menores, os profetas maiores, mas temos também os livros históricos. Porque a Bíblia não é só teoria, como alguns livros que nós vemos, inclusive, em algumas religiões. Não, a Bíblia é um livro que, além de ser um livro teórico, é um livro muito prático, porque é cheio de histórias. E histórias que trazem lições para nós, ou histórias que trazem benefícios para nós. Como a lição fala nessa semana, a história da ressurreição de Jesus. Uma história que logo adiante, nos escritos de Paulo, nas cartas de Paulo, nós vemos Paulo comprovando como um fato que aconteceu de verdade. E os historiadores comprovam que de fato Jesus ressuscitou ao 3º dia. Muitas testemunhas viram mesmo após a sua morte, Jesus ressuscitando. E a minha pergunta para você discutir agora, mais 30 segundos é: o que essa história da ressurreição de Jesus traz de bom para você? O que a história da ressurreição de Jesus traz de bom para você? Discuta aí com sua família, 30 segundos agora. Ok? Discutiu aí? Bom, eu poderia, é uma opinião minha, você teve essa opinião, mas o que essa história da ressurreição traz de bom para mim? Para mim, essa história, ela me traz a certeza de que haverá a ressurreição dos salvos, mesmo aqueles que já morreram. Porque se Jesus ressuscitou, é isso que a Bíblia diz, nós também podemos acreditar que aqueles que já descansam em Cristo também um dia vão ressuscitar. Outra certeza coisa boa que essa história traz para mim é a certeza de que Cristo hoje está no santuário celestial. Se ele ressuscitou e subiu ao céu, é porque hoje ele está intercedendo, me defendendo diante do Pai toda vez que eu preciso. E isso, cá para nós, é uma excelente notícia. Outra parte da nossa lição fala sobre transformação.
Afinal de contas, esse livro, como eu disse no início aqui da nossa revisão do estudo dessa semana, este livro, a Bíblia, é um livro capaz de transformar vidas. Não é um livro só que traz teorias e ensinos para o dia a dia, não. É um livro dinâmico, capaz de transformar vidas. Eu acho interessante, por exemplo, a história que foi mencionada na lição, a história do rei Josias, quando ele descobre que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tinham ficado escondidas e perdidas no meio da adoração a outros deuses. E aí ele rasga as vestes. Quando você vê isso na Bíblia, alguém rasgando as vestes, é em sinal de tristeza, de desagrado, ou de tristeza contra o pecado do povo, ou contra o próprio pecado. E ali Josias, o rei do povo, Josias rasga a sua própria veste, e em sinal de tristeza por ter sido perdido a palavra de Deus. E aí, se você for analisar depois toda a transformação que acontece no meio do povo, é incrível ver como a Bíblia é capaz de transformar a vida de alguém. E não é à toa que em João 16, verso 13, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E quando nós somos guiados à verdade, um outro texto diz que a verdade nos libertará. Não é isso que a Bíblia diz? Pois é, e aí quando a gente começa a analisar essa transformação que a Bíblia pode trazer, a minha grande pergunta agora para você discutir, a última pergunta com a sua família aí na sua casa é: que transformação a Bíblia pode fazer na vida de uma pessoa que hoje está em pecado? Vai lá, discute aí e diz para mim. 30 segundos. Muito bem, muito bem. A Bíblia é capaz de transformar a vida de uma pessoa em todos os aspectos. Aspectos psicológicos, aspectos comportamentais, aspectos espirituais. A pessoa que vivia de um jeito já não vive mais, porque a Bíblia foi capaz de transformar. Diz que uma certa vez, conta uma história não verídica, né? Mas que uma certa vez uma senhora estava no meio de uma grande multidão e ali pregava ou falava para aquela multidão um homem que era ateu. E ele desafiava a multidão dizendo assim: eu quero que alguém me prove que a Bíblia é capaz de mudar a vida de alguém. E no meio daquela multidão, uma mulher levanta a mão e diz assim: há muitos anos atrás, eu estava aqui próximo a esta praça onde você está falando. E eu saí daqui com o intuito de tirar minha vida bem ali, naquela ponte, bem aqui pertinho. E naquele dia, antes de chegar na ponte, uma mulher me entregou um folheto. Naquele folheto continha alguns textos da palavra de Deus. Eu fui para casa, estudei a Bíblia. E a partir daquele dia, mesmo sabendo que eu tinha perdido o marido, queria tirar a minha própria vida e sabia que tinha 2 filhas para criar, a Bíblia me deu forças para reanimar, levantar e criar minhas 2 filhas. Hoje uma é professora, outra é advogada e eu vivo feliz da vida. E eu vivo feliz da vida porque a Bíblia transformou a minha história. E aí, que tal a gente permitir que a Bíblia também transforme a nossa história? Pastor, você está falando para mim, eu sou da igreja, eu sei que a Bíblia pode transformar a minha vida, eu quero que isso aconteça. Mas será que a gente quer de verdade? Quando você tem que escolher entre acordar mais cedo e estudar a Bíblia, que decisão você toma? Quando você tem que escolher estudar a Bíblia ou fazer qualquer outra atividade ou olhar o grupo do WhatsApp, que decisão você toma? E aí, a partir de hoje, qual vai ser a sua decisão? Eu espero que você tome a decisão correta e dê prioridade para a palavra de Deus. Se esse é o seu desejo, feche seus olhos e vamos encerrar essa revisão de hoje com uma oração. Querido Pai, obrigado por termos estudado juntos hoje a Tua Palavra. Queremos entregar nossa vida em Tuas mãos e Te pedir que o Senhor faça de cada um de nós verdadeiros estudantes da Tua Palavra, pessoas que estão apegadas, firmes às Sagradas Escrituras. Que ela possa ter o espaço necessário em nossa vida para fazer a transformação que é preciso. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você continue estudando a sua palavra, a Bíblia, continue estudando a lição da Escola Sabatina num estudo diário e que na próxima semana estejamos juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Um grande abraço.